todos os anos, a USE Distrital do Ibirapuera, ela promove o mês espírita, né? Que ocorre no mês de outubro, uma forma de homenagear e comemorar a data de nascimento do nosso codificador Allan Kardec, em 3 de outubro de 1804. E esse evento ele tem um objetivo que é a promoção da integração entre as diversas casas que compõem a Distrital do Ibirapuera, que é o Centro Espírita Luiz Ismael, o CELI, o Amor e Paz, o IEE e a Seara Bendita. Então, essas 4 casas, né, juntas, organizam o evento e nós temos diversos palestrantes e nós fazemos o intercâmbio de palestras e palestrantes durante o mês espírita. Nesse ano de 2023, o tema escolhido foi os 7 pecados capitais. E nós já realizamos até o momento 8 palestras, né? Tivemos uma abertura e 7 palestras, cada um falando um pouquinho de cada pecado capital. E no dia de hoje nós faremos o encerramento desse evento. E para fazer esse encerramento, nós temos um convidado especial, o Eduardo Valério, que vai fazer esse resumo de tudo que foi dito até agora, né? E para nós encerrarmos com chave de ouro esse mês espírita. O Eduardo Valério, ele é integrante do movimento espírita há muitos anos, né? Quase 50 anos, é um expositor espírita, ex-presidente da Associação Jurídico Espírita do Estado de São Paulo, também é ex-promotor de Justiça e de Direitos Humanos de São Paulo e atualmente procurador de Justiça do Ministério Público Paulista. Então, desejo a você, Eduardo, uma ótima palestra, que você passe seus conhecimentos, que todos nós que nós aproveitemos esse momento como um aprendizado para o nosso dia a dia, para a nossa evolução espiritual. A palavra é sua, uma ótima palestra. Muito obrigado, Ivan. Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham. Cumprimento o Ivan e a pessoa do Antônio Carlos Amorim, a USE Ibirapuera e a casa que hoje nos acolhe. Agradeço pelo convite. E apresento, desde logo, uma grande preocupação, porque falar de um tema que 8 pessoas já falaram não é fácil. O risco de eu repetir aquilo que já foi dito é enorme, né? E aí eu vou combinar com vocês o seguinte: tudo aquilo que eu repetir, que já foi dito, recebam como uma recapitulação. Aquela coisa que a gente faz no estudo, né? No final, bom, vamos repetir para recapitular e aprender bem. Então, fica assim. E talvez algumas questões eu até traga algum tipo de interpretação um pouco diferente. Não importa, importa que nós fechemos um mosaico em torno do tema, para que as pessoas que acompanharam a integralidade do evento possam sair com alguma noção sobre o tema Os 7 Pecados Capitais. Eu vou fazer aqui um compartilhamento de uma tela, que sempre ajuda no aprendizado. E me avisem, por favor, se estiverem visualizando. Tá ok, Eduardo. Entrou? Sim. Muito bem. Amigos e amigas, falar dos 7 pecados capitais, eu queria propor a vocês um plano de trabalho para os nossos próximos minutos, em 5 itens, basicamente. O primeiro deles, o que são os pecados capitais e de onde veio essa classificação, e certamente aqui o risco de eu reproduzir o que já foi dito é imenso, né? Segundo lugar, a noção de pecado ou erro, agora já trazendo para uma leitura do Espiritismo. O terceiro, quais são os pecados capitais e a necessidade de compreendê-los com base na realidade contemporânea, e eu vou dizer por que eu acho tão importante que nós façamos uma leitura século XXI desse tema. Os 2 maiores pecados, entre aspas, segundo o Espiritismo, e concluir com uma proposta possível e necessária para nós no dia a dia, no dia de hoje, na atualidade, diante dos tais pecados, sempre entre aspas. Então, esse é o nosso projeto de trabalho que a gente quer apresentar a vocês para os nossos próximos minutos.
iniciando, então, com o que são os pecados capitais e de onde veio essa classificação. E diríamos logo de cara que se trata de uma classificação, sim, uma classificação de condutas, né? Dizer que uma conduta é mais grave ou menos grave do que a outra, se uma pode, outra não pode, o que é aconselhável, o que não é, e, sobretudo, quais são as mais graves delas a ponto de receberem o adjetivo de capitais, né? É uma classificação que foi sendo construída no curso da história. E, embora hoje, claramente, nós identifiquemos a ideia de pecados capitais à Igreja Católica, que, de fato, ela vem diretamente da Igreja, ela não surgiu na Igreja e, tampouco, ela surgiu no cristianismo. Ela é anterior, ela não consta da Bíblia como um texto básico sagrado dos católicos, nem do Velho Testamento, livro básico dos judeus. Ela surge, vejam que coisa curiosa, num movimento filosófico romano muito importante daquela época e que não tinha, portanto, nenhuma conotação com o cristianismo nascente. Mas depois, no curso da história, foram assimilados esses pecados capitais pela Igreja Católica como uma forma de auxiliar na educação dos seus seguidores, na difusão dos dogmas, e, sobretudo, para reforçar os 10 mandamentos, que era o grande paradigma, a grande classificação, o grande código de ética, que vinha do Velho Testamento, evidentemente, e que havia sido assimilado também pela nascente Igreja Católica. Os pecados capitais eles surgem, portanto, de um asceta, um filósofo do ascetismo. Ele era grego, o nome dele está projetado aí, Evagrius Ponticus. Ele viveu nesses anos de 349 a 399, portanto, 345, desculpa, portanto, no século IV, portanto, no cristianismo nascente, quando a igreja ainda começava a se consolidar, quando o cristianismo começava a se constituir, até então não existia cristianismo, era ainda a queda do Império Romano e o começo da supremacia do cristianismo como religião do Império, né? E aí, esse filósofo asceta, ele publica esse livro chamado Origens Sagradas de Coisas Profundas. E nesse livro é que ele fala destes pecados capitais, que evidentemente não tinham esse nome ainda, daqui a pouco ele vai falar de onde surge o nome, mas é importante que nós tenhamos em mente essa última frase que está projetada aí no item. O ascetismo abolia os prazeres mundanos e as chamadas tentações. Portanto, o propósito desse monge daquela época era criar uma classificação de condutas reprováveis, aquilo que não poderia ser feito. E, sobretudo, numa perspectiva asceta, que era a do rompimento dos prazeres mundanos, um repúdio, melhor que rompimento, aos prazeres mundanos, às coisas da vida material, e uma ligação, no sentido de depuração, diretamente com uma existência não carnal e não material. Muito a grosso modo, é claro, o ascetismo é muito mais complexo do que isso. Assim, as coisas ficaram por alguns anos. Todos sabemos que naquela época as ideias circulavam muito lentamente, não como hoje. Então demorou aí quase 200 anos para que a Igreja, então agora já organizada em torno do clero romano, no ano de 590, o Papa Gregório, que viveu entre 540 e 604, ele, a partir dessas anotações e deste livro do Ponticus, ele constrói a sua lista de pecados. Não é idêntica à do monge asceta. É uma nova lista, agora com a perspectiva claramente da Igreja Católica, da patrística, filosofia católica, que se constituiria a partir do advento de Agostinho de Hipona. O Papa Gregório ele faz essa sua lista de pecados e é ele quem vai chamá-los de pecados capitais. Ele usa a expressão latina caput, que significa cabeça, como substantivo, e ela, como adjetivo, significa a mais importante. Então, quando a gente fala que São Paulo é a capital do estado de São Paulo, quer dizer, é a cidade mais importante. Então, quando se fala de pecados capitais, o que ele fazia com aquela classificação era dizer que aqueles eram os mais graves dos pecados. Veja que nós estamos falando de um começo de assentamento do poder da Igreja. A Igreja começava a enraizar-se na Península Romana, para daí crescer para todo o antigo Império Romano, ou que sobrava do Império Romano,
mas, sobretudo, todo o continente europeu e o Oriente Médio, mas principalmente o continente europeu, levando, portanto, códigos de conduta, códigos de ética para uma população majoritariamente ou 100% analfabeta, e que dependia, portanto, de símbolos e de comandos para saber exatamente como se comportar e como atender aos interesses da Igreja e a atender àquela proposta religiosa que surgia nova sobre os escombros do Império Romano e numa luta imensa, tremenda contra o paganismo, que era a religião praticada pelos romanos naquele momento, na sua história. Então, o Papa Gregório ele constrói essa lista de pecados como uma forma de dar um norte à conduta dos fiéis daquela igreja que surgia. E assim a coisa permanece durante séculos e séculos, diríamos durante toda a Idade Média. Nós estávamos falando, olha, voltando aqui do ano 604, o ano em que ele desencarna, nós estamos no início da Idade Média, que é marcada pelo fim do Império, da queda do Império Romano. E vamos dar um salto ao ano de 1203, com um dos personagens mais importantes da filosofia ocidental, que é Tomás de Aquino, também um sacerdote católico, e que publica uma obra monumental chamada Suma Teológica. E ele vai retomar a ideia dos pecados capitais e vai fazer uma revisão daqueles pecados listados pelo Papa Gregório, faz modificações também, e acaba, então, escrevendo e construindo a versão final dos pecados, dos 7 pecados capitais, que são exatamente os que nós conhecemos hoje. Então, o que a USE Ibirapuera estudou nesse mês de outubro foram os pecados capitais listados e classificados por Tomás de Aquino no ano de 1273. Vejam que o trabalho de Tomás de Aquino ele teve tamanha envergadura que sobrevive até hoje, e é por isso que nós precisamos aqui perder, eu não considero uma perda, mas despender algum tempo para entender o contexto de Tomás de Aquino, né? A filosofia católica, chamada patrística, ela se constrói sobre 2 polos muito distintos, muito claros e muito equidistantes no tempo, que é Agostinho de Hipona, no começo da história, isto é, na Baixa Idade Média, e Tomás de Aquino, já no final da Idade Média. O que Tomás de Aquino faz é propor uma ampla revisão do pensamento católico, da chamada patrística, a partir de um novo método de interpretação dos textos canônicos, dos textos teológicos, a chamada escolástica. Esse método significava discutir criticamente os textos, questionar, analisar os textos. Isto, amigos e amigas, era absolutamente revolucionário, porque até então simplesmente se ouvia e se acatava. Não havia a menor perspectiva de questionamento ou de crítica. Talvez alguns poucos sacerdotes no interior profundo, o mais profundo que eles conseguissem, dos mosteiros, conseguiriam fazer algum tipo de crítica. O máximo da rebeldia eram os frades copistas. Não havia xerox, não havia impressora, então os textos eram copiados em luminuras, em verdadeiras obras de arte, são obras de arte hoje classificadas como tal, e nestas transcrições eles iam mudando os textos conforme eles achavam que era a interpretação correta. E é por isso que hoje o grau de credibilidade ou de autenticidade dos textos evangélicos primitivos é baixíssima, de acordo com os estudiosos, os chamados estudos bíblicos, porque esses copistas, no curso dos séculos, sem nenhum controle ou filtro, impunham a sua própria interpretação. E isso não era errado, não era uma violação ética, como hoje seria absurdo, né? Um tradutor, imagine, mudar a obra do autor. Não, era uma prática normal na, digamos, atualização dos textos. Então, esta filosofia de Agostinho de Hipona, ela sobreviveu e deu base para o crescimento da Igreja Católica, para suas lutas imensas em busca de território, de poder, de muito poder, de riquezas, espraiando o seu poder a partir das tensões e lutas com os donos da terra, os senhores feudais, fidelizando os vassalos que ocupavam aqueles territórios e construindo as bases do que seria o imenso poder da Igreja Católica no momento em que se restaurasse o poder dos reis
e aí nós já estamos falando da Idade Moderna. E aí surge, portanto, nesse contexto, Tomás de Aquino, que lança as bases do pensamento católico e do que viria a ser a filosofia ocidental a partir do Renascimento, porque é Tomás de Aquino quem vai fazer uma recuperação do pensamento da Grécia clássica e da Roma clássica, lá atrás, do Império Romano e da Grécia helênica, que haviam ficado na poeira da história, rejeitadas até no crescimento da Igreja e na própria decadência e fim do Império Romano, rejeitada pelo Império Bizantino, que era o Império Romano do Oriente, que era inimigo, portanto, da fé católica romana, do Vaticano, e é Tomás de Aquino quem vai recuperar isso e dar início, indiretamente, porque dentro das balizas da Igreja, a um movimento filosófico fundamental, que é o Renascimento, com R maiúsculo, que permitirá a razão humana como uma protagonista do pensamento humano, porque até então o homem era um objeto e não um sujeito do pensamento e das ações. Então, vejam que, para Agostinho, no pensamento originário católico, as almas estavam todas condenadas pelo pecado original à perdição. Mas alguns se salvavam. E alguns se salvavam por conta da fé e da graça. A fé, porque eles mantinham uma relação de fidelidade com a Igreja, no fundo era um instrumento de poder, e a graça, porque atribuía exclusivamente a Deus um determinado critério aleatório, que num determinado dia, por uma determinada razão, Deus apontava o dedo para um e dizia: tu estás salvo. E pronto, isso era graça, ele estava salvo, e todo mundo vivia da fé de ser o escolhido em algum momento e não padecer daquelas agruras do inferno que eram retratadas nos textos e ensinadas nas igrejas e nos mosteiros. Essa era a filosofia de Agostinho de Hipona. Tomás de Aquino não repudia isto, mas com muita habilidade, eu tenho a impressão que ele era um sujeito muito habilidoso, ele acrescenta à fé ao pensamento de Agostinho a razão e a conduta humana como condicionante desta salvação. Vejam que diferença fundamental. Ao invés do homem ficar numa fé cega, aguardando que, quem sabe, fosse ele o escolhido de Deus, ele passa a ter alguma responsabilidade nessa escolha na medida em que ele se comporte de um determinado modo ou de outro. E que este comportamento seja resultado de um processo seu de vontade, de deliberação. Amigos, não é difícil perceber como isso foi revolucionário para aquela época. E é, portanto, a partir desse pensamento racional, vejam, é Tomás de Aquino que vai trazer a razão, que depois o professor Kardec trabalhará como matéria-prima essencial da doutrina espírita, alguns séculos depois. É a partir desse trabalho de Tomás de Aquino que surge a ciência, tal como a conhecemos hoje. A ciência é filha da filosofia. A ciência nada mais é do que uma indagação filosófica. O primado da razão trazido por Tomás de Aquino que permitirá que aqueles filósofos da época comecem a questionar a natureza. E aí está a ciência, aí está o nascimento da ciência, que é repudiado posteriormente pela Igreja e objeto de perseguição, porque põe em xeque os seus dogmas, que não permitem contestação alguma e que não permitem crítica aos textos antigos compilados no curso da Idade Média a partir do pensamento de Agostinho de Hipona. Então, ele acrescenta, como a gente diz aí no final, a razão e a conduta humana ao fundamento da existência do homem. A versão tomista dos Sete Pecados surge nesse contexto. Por que Tomás de Aquino cria esse novo código de ética, se aproveitando daquele trabalho anterior do Papa Gregório? Porque se ele está dizendo que a conduta humana passa a ser relevante para a salvação do ser humano, então é preciso que ele dê algum parâmetro a essas pessoas para saberem como elas devem se comportar. Como que é se comportar corretamente para ter a expectativa de ser salva. Esta maneira de como se comportar, este código de conduta, este código de ética, são os sete pecados capitais, tais quais os conhecemos hoje. Então, a gente põe ali que ele é um código de ética para nortear os homens e seus atos uns com os outros, um guia para a vida de relações éticas. Vejam que este sentido vai perdurar para sempre, mas dentro de uma perspectiva católica
portanto, religiosa e salvacionista. Nós vamos ver isso, como é que o Espiritismo veria isso daqui para frente. Tá? Então, a noção de pecado ou de erro, sob uma leitura do Espiritismo, ela pressupõe uma atualização desses conceitos para nós entendermos o que significa para espíritas do século XXI falar em 7 pecados capitais, que de fato tem um sentido, se a gente conseguir trazer para uma leitura contemporânea. Primeiro que a noção de pecado, essa palavra, esse vocábulo pecado, ele está fortemente ligado ao catolicismo. Nós espíritas, em geral, não usamos a palavra pecado por uma questão de hábito mesmo, usamos a palavra erro ou a palavra equívoco. Eu diria que o equívoco é uma maneira educada de falar do erro. Né? A gente não quer dizer para uma pessoa, você errou. A gente fala, você se equivocou. Mas, veja, uma maneira mais delicada, mais educada, menos áspera de dizer você errou. Fica muito acusatório e muito agressivo. Então, erro e equívoco são maneiras mais grosseiras ou menos grosseiras de dizer a mesma coisa, que é o pecado. No fundo, é isso, que é um desvio de uma dada referência. E esse é um ponto importante que eu queria muito chamar a atenção dos amigos e das amigas. Quando a gente fala que há um erro, que alguém errou, é porque nós estamos dizendo que havia algo certo a ser feito e que não foi feito. Há, portanto, um desvio de um paradigma, de um padrão. Há uma referência do que é o agir corretamente, que nós diríamos, então, que é o bem, e o pecado, o erro, o equívoco é o agir em desconformidade com este bem, que é a referência, e que seria, portanto, o mal. Então, no fundo, discutir os 7 pecados capitais é, mais uma vez, voltar a essa discussão do bem e do mal, que é uma das mais antigas e das mais angustiantes questões filosóficas de toda a história da filosofia humana, que se chama Teodiceia. Esse nome esquisito é isto. Teodiceia é a questão do bem e do mal numa perspectiva filosófica. É de tentar compatibilizar a ideia de Deus com a existência do mal. Amigos e amigas, volta e meia esse tema povoa as elucubrações filosóficas das mais diversas vertentes, desde filosofia religiosa, filosofia marxista, filosofia liberal. Todo mundo, de alguma maneira, toca em algum momento da sua obra, todo filósofo, em algum momento, fala de Teodiceia. E é um tema ainda muito atual. Eu me lembrava, quando preparava essas anotações para trazer a vocês nessa noite, que há poucos anos atrás o Papa ainda era o alemão Ratzinger, e ele foi fazer uma visita ao antigo campo de concentração nazista de Auschwitz, na Polônia. E lá ele fez a visita, e a visita é verdadeiramente impactante, porque o campo de Auschwitz ele atende com muita fidelidade aos princípios do que hoje se chama espaço de memória. Né? Espaço de memória é preservar os lugares onde a história se desenrolou da maneira mais fiel possível, para que ela traga subjetivamente um despertar para a não repetição, para o aprendizado, para a sensibilização das pessoas. Né? Então, não se trata de pegar o lugar onde aconteceu um fenômeno histórico e pintar tudo, arrumar tudo, fazer uma remasterização, agora me faltou o nome que estão fazendo nos prédios em São Paulo, nos prédios antigos. Esqueci o nome que se usa para isso agora. Então, não se trata de fazer essa atualização do espaço. O espaço de memória é mantê-lo da maneira mais fiel possível a como era. E assim os alemães e os poloneses fizeram em Auschwitz, de tal maneira que a visita é profundamente impactante e faz com que, de fato, a gente questione a natureza humana. E não foi diferente com o Papa alemão Ratzinger, que, ao final da visita, ele saiu-se diante das câmeras de televisão e microfones do mundo com esta frase: onde estava Deus quando permitiu que os nazistas fizessem o que fizeram neste local? Teodiceia pura, amigos. É exatamente esta a grande indagação. Como é que a ideia de Deus convive com a prática do mal? Nós espíritas temos, no próprio Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, temos uma forma de discutir e tratar esse assunto. Não vem aqui ao caso, algumas pessoas acham satisfatórios, outros não acham satisfatórios. Não vem ao caso discutir isso agora, porque não é o nosso tema. O que eu queria dizer é que não dá para escapar da Teodiceia quando nós falamos de pecado capital. Eu imagino que os meus antecessores nas palestras já tocaram nisso.
E se nós estamos falando de teodiceia, estamos falando da opção do homem perante o erro ou o acerto, ali é o primeiro item que está projetado ali, deste equívoco ou deste erro de agir de acordo ou contrariamente à referência do bem e, portanto, praticar ou não praticar o mal, nós temos que trazer isto para o Espiritismo e para aquele momento da história em que o Tomás de Aquino desperta no pensamento ocidental a noção de razão e a noção de conduta a partir da vontade, que nós chamaríamos de livre-arbítrio. Kardec viria chamar de livre-arbítrio, usando a tradição de outras filosofias. Nesse meio tempo surge a Reforma, ou Reforma Protestante, que Martinho Lutero publica suas 95 teses, de certa forma, não diretamente, mas indiretamente, contestando o pensamento de Tomás de Aquino. Por que eu digo indiretamente? Porque diretamente as 95 teses afrontavam os privilégios do clero católico, aquela coisa da venda de lote no céu, né? as indulgências e tal. Mas indiretamente questionava a questão de dar ao homem, ao ser humano, a prerrogativa de fazer escolhas que ditariam ou não a sua salvação. Isso era revolucionário demais. E quando Lutero publica suas 95 teses, questionando aquelas questões, na igreja de Wittenberg, na Alemanha, aliás, hoje, eu me lembrei disso agora há pouco, foi exatamente no dia 31 de outubro de 1517, faz, portanto, 506 anos, né? Hoje está fazendo aniversário da Reforma. Então, a ideia que traz Martinho Lutero é que tudo acontece sob a vontade divina. Tudo se atribui a Deus e reduz a vontade humana a pó. Nenhuma relevância. Então, vejam como se faz ali um contraditório em face do pensamento de Tomás de Aquino. E questione, põe em xeque a ideia da razão, tal como Tomás de Aquino trazia. E aí, veja, depois de alguns séculos, e nesse contexto, e aqui eu estou passando por cima da história, quer dizer, houve aí a Contra-Reforma, a partir do Concílio de Trento, em que a Igreja reafirma os seus dogmas e reafirma o pensamento de Tomás de Aquino e constrói até uma ordem religiosa nova para guardar esta fé, né, da Companhia de Jesus, de Inácio de Loyola. Superado tudo isto e as guerras religiosas que daí decorrem, a famosa Noite de São Bartolomeu, em 1572 e tal, surge o Iluminismo, no século XVIII, ali mesmo, naquela França continental. E o Iluminismo traz, então, ao centro das indagações filosóficas o ser humano e a sua razão, o seu pensamento. Os filósofos iluministas, a começar de Rousseau, o avô intelectual de Kardec, mas passando por Diderot, passando por Voltaire, passando por Montesquieu, esses filósofos, a maior parte franceses, mas também alguns alemães e alguns poucos italianos e ingleses, eles constroem um pensamento que revoluciona todo o pensamento político, filosófico, cultural, religioso do Ocidente. E o resultado disso, para nós espíritas, que aqui estamos hoje no nosso pequeno mundo de espíritas brasileiros, o resultado é a doutrina espírita, em que se resgata a iniciativa do ser humano como responsável pela sua trajetória humana, pela sua conduta, pelo seu destino, pela sua salvação, entre aspas, que para nós traduzimos como o bom aproveitamento da encarnação no sentido da evolução moral. Resgata a ideia de livre-arbítrio, isto é, conduta direcionada pela vontade. Isto seria o livre-arbítrio. Então, vejam, amigos, vamos aqui reafirmar um pouco essa ideia da dimensão do ser humano numa visão espírita. Nós somos espíritos encarnados, responsáveis por nossas opções, das quais decorrem as inevitáveis consequências, mas num mundo de relações sociais. Desta última frase, eu queria tirar com os amigos e as amigas algumas conclusões importantes. A primeira delas é de que nós não somos marionetes na mão de Deus. Ou seja, nós não fazemos aquilo que Deus quer como um capricho divino, como em muitos momentos da história, e nós vimos aqui muito rapidamente, assim se entendia. Nós temos vontade e, portanto, agimos e somos os responsáveis por aquilo que fazemos. Não somos joguetes ao capricho de uma ordem divina imposta sem que nós consigamos ter qualquer tipo de compreensão e muito menos controle. Não é esta visão iluminista, e, portanto, diríamos pós-iluminista, que
que o professor Allan Kardec adota no seu texto, lembrando que Kardec era discípulo de Pestalozzi, que, por sua vez, era discípulo de Rousseau. Pestalozzi estuda com Rousseau e Kardec vai a Yverdun, na Suíça, estudar com Pestalozzi. Portanto, há uma linha mestra condutora de um pensamento iluminista, de um pensamento em que o homem, o ser humano, ele é responsável pelas suas condutas. Isso é livre-arbítrio. Mas há uma segunda conclusão importante que eu queria convidá-los e convidá-las a tirar dessa última frase. É de que nós não agimos e não exercemos essas nossas condutas, esse nosso livre-arbítrio, sozinhos e isolados. O nosso projeto de existência humana, ele é pautado por uma grande e complexa teia de relações sociais. É na relação e no agir com o semelhante e com o coletivo, com o todo, com a sociedade, com as instituições, que nós vamos exercer as nossas opções, as nossas condutas, sermos responsáveis e evoluir ou não, crescer ou não, sermos salvos, entre aspas, ou não. Então, vejam, reafirmando isto, porque esse é um ponto importante. As trajetórias das pessoas num plano social e ético se entrelaçam numa rede de causas e de consequências. As nossas opções refletem em nós, mas refletem também nos outros. E, claro, não está escrito, mas está dito indiretamente. As opções dos outros refletem em nós também. Não há possibilidade, portanto, de entendermos o projeto social espírita trazido para a evolução dos seres que não seja na vida de relações em que nós todos somos corresponsáveis pela construção do mundo, das sociedades, das instituições em que vivemos. De tal modo que transformar as instituições de forma a permiti-las que as pessoas cumpram os seus desígnios reencarnatórios é obrigação de cada um de nós e faz parte do projeto reencarnatório de cada um de nós. Os pecados capitais, então, agora começam a fazer algum sentido para nós, na medida em que nós passamos a entender a importância da relação ética. Se nós estamos falando de entrelaçamento em rede, num plano social e ético, é preciso que nós saibamos como agir diante dessas pessoas, nesta vida de relações, neste plano entrelaçado de obrigações e de deveres, de direitos e deveres, causas e obrigações. Então, numa leitura espírita, a gente diz aí, os pecados capitais são vetores de educação íntima voltados ao nosso comportamento na relação com os outros. Então, só assim que eles fazem sentido. Eles não fazem nenhum sentido mais para nós, espíritas contemporâneos do século XXI, se nós entendermos como imperativos morais, como a Igreja impunha, para a garantia da salvação, ou como código de condutas proibidas daquilo que a religião não permite que se faça. Passamos esse tempo, companheiros e companheiras, passamos esse tempo. Já não somos mais meros coadjuvantes de uma religião orgânica que exerce um plano de poder a partir da dominação de almas frágeis que nós éramos. A proposta espírita de emancipação e de autonomia do ser nos obriga a assumirmos o controle da nossa existência, desde que nós consigamos nos entender como um feixe de direitos e obrigações na relação com os outros. Se acharmos que vamos crescer e fazer o nosso projeto sozinho, erramos de começo. Pecamos na base, para usar a palavra pecado. É preciso entender, portanto, que esse nosso projeto de compreensão dos pecados capitais, eles têm que levar em conta paradigmas ou balizas da nossa conduta com os semelhantes, para que, então, nós façamos esse entrelaçamento que significa eu faço a minha evolução espiritual a partir da minha relação com você e contribuo dessa maneira para que você faça a sua evolução espiritual da mesma maneira e ao mesmo tempo que você contribui para que eu faça a minha evolução espiritual. Isso é rede. E assim vai. Assim com outro você, com aquele com o terceiro com o quinto comigo, eu com o 17º com o 48º, e assim os bilhões de espíritos encarnados e desencarnados, numa rede infinita de contatos, de convívios, de tensões,
de amores, de desamores, de desavenças e de avenças, de comportamentos de todo tipo, e que precisam ser balizados e aprendidos a partir de conhecimentos postos e construídos no curso da história, um dos quais os 7 pecados capitais. Portanto, estamos diante de uma proposta, e apenas uma proposta, de compreensão de como devemos nos comportar diante desta grande teia de relacionamentos humanos. E aí, então, conseguir fazer desabrochar do interior das nossas almas imortais e tão antigas o que seria a moral natural, que muitos questionam, tem gente que diz que não existe moral natural nenhuma. Eu acho que existe, se a gente fizer uma leitura atenta do professor Kardec, nós vamos chegar à conclusão de que sim, existe uma moral natural que é inerente à condição humana, é da nossa condição de seres humanos, que é o agir bem, porque é bom e natural agir bem. E isso, meus amigos, é uma imensa revolução, mais uma vez, de um pensamento de milênios em que estivemos presos às religiões, em que agíamos bem para ganhar o paraíso, ou agíamos bem para não sermos castigados, ou agíamos bem por medo, e o medo era o que nos estimulava a agir de uma maneira e não agir de outra. E aí os pecados capitais, quando surgem, seja com o Papa lá no ano 500, seja com o próprio Tomás de Aquino, servem para, mais uma vez, nos amedrontar. Não ajam assim ou não ajam de outro modo, senão serão castigados e vão para o inferno, ou vão para o purgatório, ou ficarão, ou padecerão de sofrimentos atrozes, terríveis, etc. Chega disso. Esta é a grande página da história que precisa ser virada a partir do conhecimento espírita. O conhecimento espírita nos coloca na obrigação de lutarmos para sermos bons, simplesmente porque nós somos seres humanos. E todo ser humano ele tende a ser naturalmente bom. E nós não temos o segundo interesse. Não vamos fazer o bem para ganhar um lote no nosso lar. Nós não vamos fazer o bem para conseguirmos uma boa colônia espiritual e, quem sabe, reencontrarmos os nossos amigos e sermos felizes, sairmos meditando e participando das reuniões mediúnicas como espíritos mentores. Vejam que muitas vezes a gente traz por falta de estudo ou porque atavicamente há séculos que a gente pensa dessa maneira, este pensamento das antigas religiões para as casas espíritas. E aí nós deturpamos a essência do pensamento do professor Allan Kardec, que é o da autonomia do ser e, portanto, do propósito de fazer o bem, porque é da natureza humana fazer o bem. É a ética de quem é ateu. O ateu é um cara que ele faz o bem porque ele faz o bem, porque ele não percebe a vida de outra maneira. Ou ele faz o mal porque ele quer fazer o mal dentro do seu livre-arbítrio. E aí, convenhamos, e não é preciso ir muito longe, que os religiosos também fazem o mal porque querem, não é, amigos? A gente olhar o mundo hoje, o que não falta são religiosos aprontando horrores, com o perdão da expressão popular. Portanto, fazer o bem ou fazer o mal não é prerrogativa de religiosos ou de não religiosos. O que nos cabe como espíritas é fazermos o bem porque somos seres humanos criados para o bem e, sobretudo, tendentes ao bem. Agir bem, o que é, portanto? É agir para buscar que as minhas conquistas pessoais, o prazer, que é o que estimula o ser humano à prática do bem, é o prazer, a alegria, o bem-estar, isso é da natureza humana, exceto estados patológicos, todo mundo procura o bem-estar, procura estar bem e se sentir bem. Todo mundo procura isso. É o grande estímulo, o grande combustível do agir humano, e que também é inerente à condição do ser humano, que é o que se chama de dignidade humana. É um conceito até jurídico, de dignidade humana. Então, voltando ali à última frase. Agir bem é agir para buscar as minhas conquistas pessoais, o meu prazer, o meu bem-estar, sem proporcionar qualquer prejuízo evitável ao outro e ao coletivo. Aquelas pessoas que me são próximas, na minha relação ética direta, mas ao coletivo e ao conjunto, à sociedade, às instituições, ao conjunto das pessoas que convivem comigo e compartilham este planeta Terra neste momento da nossa existência comum. Isto é o agir bem. Se esta última regra aí fosse obedecida universalmente, certamente que não haveria no mundo tantas guerras, destruições, sofrimentos, dores, né? E aí não teria plano reencarnatório nenhum de se produzir mal a ninguém. Seria simplesmente nossa evolução espiritual numa linha ascendente. Então, convido a todos e a todas para lermos novamente juntos esta última frase. Agir bem
é agir para buscar as nossas conquistas pessoais, o prazer ou o bem-estar, sem proporcionar qualquer prejuízo evitável ao outro e ao coletivo. E então, nesta ideia que os 7 pecados capitais podem e devem ser lidos por nós espíritas hoje. Como que nós faríamos para agir bem e buscar as nossas conquistas pessoais sem trazer qualquer prejuízo ao próximo ou ao todo? Talvez tirando dos 7 pecados capitais lições que sejam importantes e comuns para o nosso cotidiano neste momento. E é isso que eu queria dizer a vocês. Vamos para a penúltima parte do nosso estudo, fazendo aqui uma varredura muito rápida em quais são os pecados capitais e a necessidade de compreendê-los com base na realidade contemporânea. O que a gente quer dizer é o seguinte, que para nós, neste momento, amigos e amigas, pouco importa o que pensava o monge asceta, o que pensava o Papa Gregório, ou até mesmo o que pensava Tomás de Aquino, quando fizeram as suas listas dos 7 pecados capitais. Para nós importa o que eles significam no nosso projeto existencial hoje, aqui, São Paulo 2023, nessa circunstância em que o mundo se encontra mergulhado em profunda violência e desigualdade, em que o país se encontra mergulhado em profunda violência e desigualdade, em que as nossas condições de vida estão em xeque diante de uma iminente ponto de não retorno na sustentabilidade climática do planeta, em que a fome cresce, avança, em que a violência de guerras é cada vez mais cruel e cada vez mais jogada na nossa cara em vídeos que chegam de 5 em 5 minutos no nosso celular. Esse é o mundo que nós vivemos. E é isso que nos importa, né? Saber para que servem os 7 capitais nesta nossa dura realidade existencial do momento. E a gente faz esse convite aqui para o final, para o restante da nossa conversa, porque eu, pessoalmente, sou daqueles que compreendo com muita convicção que não é possível entender as lições do cristianismo e do espiritismo longe das condições da atual existência humana no mundo. No fundo, nós estamos falando do espiritismo para encarnados. É isso que eu quero dizer. O espiritismo ele é, sobretudo, um espiritismo para encarnados. Claro que ele vai nos ensinar sobre o plano espiritual, ele vai nos falar como é que funciona o desencarne, como é que é a chegada no plano espiritual, como é que a gente se comunica no período de intermissão entre uma encarnação e outra. Tudo isso é verdade. Mas tudo isso depende do que a gente faz aqui, enquanto estiver encarnado. Então é para isso que o espiritismo, que o professor Kardec faz um trabalho fenomenal, formidável e insuperável para nos dar condições de que, enquanto encarnados e encarnadas, nós consigamos fazer o melhor de nós para desenvolver o máximo das nossas potencialidades e fazermos a nossa evolução moral. Então é isso. É um espiritismo que tem olhos para a existência humana do homem no mundo, o ser humano no mundo. E é isso que a gente queria convidar vocês aqui muito rapidamente, que todos vocês já estudaram profundamente cada um dos pecados capitais nas palestras anteriores. Então, vamos fazer uma recapitulação, tentando trazer para cada um deles alguma questão que diga respeito ao nosso mundo de hoje. E nós não vamos aprofundar nenhuma delas, fica apenas como convite para um estudo com aprofundamento ou para o pensamento e a reflexão de cada um. Então, primeiro, a gula. Existe um sentido básico, vulgar no sentido vernacular, do que seja gula. É um desejo insaciável por comida e por bebida. Muito bem. A partir daí, nós poderíamos dizer que também está relacionada a gula com o egoísmo humano, que é um querer consumir sempre mais e mais e não se contentando com o que tem e sem se importar com os outros. No fundo, o desprezo por uma alimentação simples e equilibrada, buscando sofisticações desnecessárias que servem, muitas vezes, para satisfazer meros interesses sociais de posição ou de exibicionismo. Né? Mas aqui eu queria fugir um pouco do conteúdo moral, que ele existe, ele é inegável, e certamente já foi analisado, e o que eu vou fazer com a 7 é propor uma leitura contemporânea, o que a gente pode tirar, deixando o pensamento livre, solto, como deve ser um pensamento espírita, um livre pensar, o que nós poderíamos trazer numa leitura para o dia de hoje, para a realidade. Um diálogo com os nossos dias, é assim que eu estou chamando. A gula, num diálogo em nossos dias, poderia, é uma hipótese de estudo, de reflexão, poderia nos levar a pensar um pouco sobre segurança alimentar e nutricional. E aí eu queria só apresentar esses assuntos aos amigos, que é evidente que nós não vamos aprofundar isso.
Mas a história do Brasil é uma história de muita fome. Claro, nós somos um país que vem de 300 anos de escravidão, de trabalho escravo, de propriedades rurais latifundiárias, de exploração de mão de obra escrava para a produção de produtos para agroexportação. Isso é a história do Brasil, né? E, portanto, não havia nenhum interesse em produção de alimentos que não fosse o mínimo suficiente para a subsistência. Sempre fizemos aqui, dos nossos territórios, lugares para exportação de mercadorias que rendessem dinheiro para algumas elites donas da terra. Isso vem desde que os donatários chegaram no século XVI, os donatários portugueses, e dividiram o Brasil em capitanias hereditárias. Continua até hoje, né? O Brasil é o único país da América Latina, imagine, que não fez reforma agrária. Então, continua essa superconcentração de renda. E o resultado disso é que tivemos índices alarmantes e vexatórios de fome, e que foram superados, num certo momento da história, por uma estrutura que talvez muitos aqui não conheçam, que é o da segurança, do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional, que é um sistema magnífico e reconhecido no mundo como dos melhores já inventados pelo gênio humano, né? Formada a partir de conselhos com uma enorme participação de produtores, de empresários, de movimentos sociais, de quilombolas, de populações indígenas, de populações de periferia, todo mundo trabalhando, organizado em conselhos no Brasil inteiro e fazendo reuniões chamadas conferências nos municípios, conferências livres, conforme as populações, conferências regionais, conferências estaduais, conferência nacional, e traçando políticas públicas e criando instâncias e programas profundos, como, por exemplo, a alimentação escolar, que é indispensável para as crianças, a agricultura familiar no âmbito local para evitar a especulação. Tudo para a gente tentar enfrentar dois problemas seríssimos, meus caros, que nós, espíritas, não podemos ficar ao largo e temos que estarmos informados disso. Um deles, que comida deixou de ser comida e passou a ser mercadoria, commodity, como se costuma dizer, cotada em bolsa, e que se produz comida não para matar a fome ou satisfazer as necessidades do ser humano, como deve ser no mundo de Deus, mas simplesmente para virar capital, para ganhar dinheiro, né? E esse é um problema que gera fome. E a segunda questão é que, para fazer com que esses lucros sejam os maiores possíveis, o Brasil hoje é o país do mundo que mais consome agrotóxicos no planeta. E são agrotóxicos que já foram proibidos em vários lugares do mundo, altamente cancerígenos, que provocam danos terríveis aos agricultores que os manejam e a quem os consome, nós todos, problemas seríssimos que não são ainda diagnosticados. Essa é uma questão que precisa ser discutida, e eu diria que o pecado capital da gula nos convida a pensar sobre isso. A ganância ou avareza é o apego excessivo e descontrolado ao que se deseja ter, atropelando a tudo e a todos para se obter algo que lhe seja objeto do desejo. Então, vejam, aqui é aquela conduta em que, para a satisfação do meu interesse pessoal egoísta, eu não tenho nenhum apreço ou consideração por quem quer que seja. Num diálogo com os nossos dias, é o consumismo. É a falta de ética na busca de ter mais e mais de forma insaciável. A busca de posses que confiram posição social de destaque numa sociedade de classes, em que eu me destaco no meio social, quanto mais eu tenho, quanto mais eu me exibo em termos de propriedades, de endereço onde eu moro, né? A discriminação pelo CEP, como chamam, a roupa que eu visto, a marca que eu exibo, né? Ainda que seja falsa e comprada na 25, mas eu exibo como um símbolo de status, né? O carro que eu dirijo, enfim, a maneira como eu consumo, onde eu compro, em que lojas, em que eu vou, tudo isso é um apreço pela materialidade da vida que despreza os valores mais essenciais de um espírito imortal em evolução. É a ganância ou a avareza que estaria nos levar a isso. E, portanto, desperta uma das questões muito interessantes trazidas pelo professor Allan Kardec nos Espíritos, que é a posse do necessário e do supérfluo. Um estudo angustiante e necessário, porque a posse do supérfluo, perdão, o desprezo pelo supérfluo, impõe renúncias que, num mundo materialista, consumista, ditado pela propaganda, é bem difícil de ser exercido.
A luxúria é talvez das mais difíceis de ser apreciada, porque é aquele velho problema que acompanha o ser humano desde sempre, as questões que envolvem sexualidade. Então, a luxúria é o desejo passional e egoísta por todo o prazer sensual e material, apego aos prazeres materiais, a supremacia da sexualidade, da lascívia e da sensualidade. E no diálogo atual, e aí é curioso porque nem é difícil, né? Porque continua o mesmo problema desde sempre, é o falso moralismo, são os tabus em torno do sexo, as condutas impostas muito mais por medo do que por honestidade pessoal, né? Então, seria a busca de um equilíbrio quanto à sexualidade e o enfrentamento dessas proibições, que são, no fundo, o desejo de impor aos outros regras que eu gostaria de cumprir e não consigo, porque não tenho coragem ou porque não posso, ou de regras sociais e artificiais que levam a discriminações e preconceitos de todo tipo. É um tema delicado, mas que é preciso que a gente consiga compreender que a sexualidade precisa ser exercida, sim, com muita harmonia, com muito equilíbrio e, sobretudo, com muita honestidade, né? Em que cada um cumpra de acordo com, como a gente dizia lá naquela transparência lá atrás, né? Que cada um cumpra com as suas potencialidades sem prejudicar a ninguém e nem ao próximo, né? Dentro das combinações necessárias e sem nenhum tipo de violência, de coação, sem nenhum tipo de abuso ou de coação. É a harmonia quanto à sexualidade e, sobretudo, a diversidade de temas em torno do sexo. Temas hoje muito candentes na pauta mundial e brasileira, como orientação sexual e identidade de gênero, que tem sido tratada de uma maneira grotesca e extremamente desrespeitosa, a ponto de transformar o Brasil no país do mundo há 7 anos em que mais se mata homossexuais e transexuais. É um ranking vexatório, é uma Copa do Mundo pior do que qualquer 7-1 que a gente toma todo ano, porque todo ano que sai o ranking mundial, lá está o Brasil em primeiro lugar, o lugar onde mais se mata homossexuais e transexuais, por conta de um mínimo de equilíbrio e decência no trato dos temas da sexualidade. É a busca do exercício pleno e sereno da sexualidade o que este pecado capital da luxúria poderia nos sugerir. Ira ou cólera é o sentimento humano de externar a raiva e o ódio por alguma coisa ou por alguém. Forte desejo de causar mal ao outro, um dos grandes responsáveis pela maior parte dos conflitos humanos no transcorrer das gerações. Amigos e amigas, aqui está o cerne da violência, né? Aqui toda a violência interhumana e interestatal, intersociedades, vem aqui de maneiras ou expressões diferentes da ira, da cólera, da raiva. Aqui eu queria fazer um parênteses. Vai ficar muito claro, certamente para todos vocês que acompanharam as outras palestras, já ficou, que os 7 pecados capitais se dialogam muito, e muitas vezes um sobre o outro. Há uma superposição, muitas vezes, né? Isso vai ficar muito claro agora no curso dos últimos 3 que a gente analisar, né? Então, aqui na ira ou cólera, no diálogo com os nossos dias, nós temos toda a gama de violências e guerras, a criminalidade nas suas várias faces, desde a criminalidade urbana miúda até a grande criminalidade dos grandes guerreiros, empresários e políticos e grandes elites que dominam, exploram as pessoas, né? As agressões, as violências domésticas, os desrespeitos aos direitos humanos e fundamentais básicos. Meus caros, isso é a história da humanidade, né? É a marca lamentável de toda a trajetória humana, que, no fundo, nada mais é do que uma luta constante contra esse estado de coisas. Toda a proposta de renovação moral na busca da evolução espiritual passa muito fortemente pelo enfrentamento desses sentimentos de destruição do semelhante. Vejam como este pecado capital ele é completamente incompatível com aquela ideia de agir bem que a gente projetou, leu e releu ali atrás, né? Como é incompatível pensar uma trajetória humana em que as pessoas queiram se destruir por mais mesquinhos interesses, ou por grandes interesses que sejam, mas que não levem em conta nunca o direito e a existência dos semelhantes. A inveja é o desejo exagerado por habilidades, fama, riquezas e conquistas do outro, de outra. A pessoa invejosa ignora suas conquistas e almeja ou deseja as do outro. Ignora o que possui para desejar o que é do próximo. E essa é uma questão muito interessante, porque numa sociedade equilibrada, numa sociedade
inspirada pelos preceitos de Jesus, todo mundo teria o que é seu, o que precisa, que é seu, e, portanto, cada um tendo o seu, a ninguém faltaria o que precisa para sobreviver. É a inveja que faz com que 1% da população brasileira detenha 50% de toda a riqueza brasileira. E os outros 50% são distribuídos entre os 99% restantes da população. O resultado disso é que, na cidade de São Paulo, há 53 mil pessoas morando na rua, a quem se nega o mais básico dos direitos de qualquer bicho, que é a toca. O ser humano que vive na rua é um bicho sem toca. E nós naturalizamos isso de tal maneira que já não conseguimos, muitas vezes, sequer nos indignarmos. Fruto, portanto, desta inveja que faz com que tão poucos tenham tanto em prejuízo da grande maioria. Portanto, no diálogo com os nossos dias, é a ambição desmedida que inspira as relações humanas, desde as maiores entre nações até as menores, nas mais singelas relações entre as pessoas. Essa competitividade em que se baseiam as relações humanas numa sociedade que a todo tempo classifica as pessoas. Amigos, nós vivemos numa ordem econômica no mundo há pelo menos 500 anos, em que as pessoas estão todo o tempo sob ranking, estão classificadas. E esta classificação, que são as classificações em classes sociais, fazem com que todos estejamos todo o tempo em constante competição. Por quê? Porque estamos num ranking e queremos sempre subir no ranking, não é? E essa competição faz com que invejemos uns aos outros e, conversando com os outros pecados capitais, desprezemos, agridamos, ofendamos os direitos dos outros para que consigamos galgar posições cada vez maiores nessa escala do mal que decorre de uma maneira egoísta de organizar a sociedade em torno de interesses exclusivamente materiais. A inveja, ela estimula as agressões físicas e psicológicas e destrói a solidariedade. E eu termino esta transparência com uma frase importante. A inveja é a maior inimiga da fraternidade. E sem fraternidade não há sociedade. Sem fraternidade, o que há é uma aglomeração de pessoas. Sociedade só existe quando há, naquelas relações interpessoais que a gente destacou ali tanto tempo, existem relações de fraternidade, de tal maneira que um ajuda o outro. E os que estão acima ajudam os de baixo, e não pisam nos de baixo, em que se compartilha, se divide e não se retira mais e mais. A penúltima é a preguiça, né? A famosa PRI. Não dá nem coragem de falar o guiça, não é isso? Brincam, né? A preguiça é um não agir que leva à falta de capricho, de esmero, de empenho, em negligência, desleixo, uma inatividade acentuada. Aqui, amigos, é preciso dizer algo importante, para que a gente não fique criando rótulos e colocando estigmas nos outros, né? Nós todos estamos vivendo um momento, como dizíamos há pouco, bem complicado na existência humana, né? E temos momentos de desencanto, de desalento, de desesperança, é normal. Não pode ser todo tempo assim, mas é normal que tenhamos. Isso não é preguiça. Isso é o fato de sermos humanos e reagirmos com uma situação complicada que está nos desafiando a superarmos isso cada vez mais. Além de tudo, há situações que podem ser estados mentais. Uma pessoa com depressão é uma pessoa doente. É uma pessoa que precisa de muita ajuda, precisa de medicamento, precisa de psicoterapia, de tratamento espiritual, eventualmente de uma desobsessão, mas a última coisa que ela precisa é de um carimbo na testa dizendo sua preguiçosa. Não, isso não é preguiça. Não é disso que está se falando aqui. Aqui o que está se falando é de uma falta de compromisso com o próximo e com a coletividade. É um desprezo completo pelo outro que faz com que eu não me movimente, eu caia numa inatividade acentuada para não fazer o que me cabe na minha obrigação como parte de um grande feixe de direitos e obrigações, como vimos há pouco. Vejam que ali na primeira linha, a inatividade não é qualquer uma, é a acentuada. E aí a gente qualifica embaixo. É a falta de compromisso com o próximo e com a coletividade. A falta de cuidado com o outro, né? Há toda uma teoria em torno do cuidado. Aqui no Brasil, quem escreve maravilhosamente sobre isso é o Leonardo Boff. A questão do cuidado, a falta de cuidado é a manifestação da preguiça. A ausência de participação ético-política, no sentido amplo, ninguém está falando de participação política partidária, né? Mas de uma participação ético-política e de atuação nos limites das forças de cada um em favor do bem comum, que é dever de todos. Nós não podemos nos alienar e nos negar a participação da construção do reino. Para isso reencarnamos.
É ajudando na construção do reino que fazemos o nosso progresso pessoal espiritual. A alienação e o isolamento deliberado. Isso é a preguiça. Mas, com cuidado, a gente de novo chama atenção para isso, a necessária cautela com as depressões e outros agravos da saúde mental. Isto não pode ser classificado como preguiça. Muitas vezes isso advém de cobranças e exigências excessivas. Ainda essa semana, a Folha de São Paulo, na matéria de uma ótima jornalista, Fernanda Mena, a Folha de São Paulo, numa reportagem da jornalista, trazia um estudo sobre o quanto as mulheres brasileiras estão massacradas por um nível excessivo de cobranças e de exigências no mercado de trabalho, com filhos, com família, com casa, com pais idosos, porque as pessoas estão mais longevas e, portanto, exigindo mais dos adultos, filhos. É uma carga excessiva e, pelo patriarcado, continua sendo ou recaindo desigualmente mais sobre as mulheres do que sobre os homens. Elas não são preguiçosas, minha gente, elas não são. É uma luta enorme para sobreviver, né, nessas variáveis do mundo, nesse momento que nós vivemos. E eu faço, por último, uma homenagem ao sociólogo italiano Domenico Di Masi, que desencarnou há poucos dias atrás. Genial, ele fez o trabalho sobre o ócio criativo, né? Então, o lazer e o ócio criativo é direito de todo ser humano, não são expressões da preguiça. A gente usar o dolce non far niente para construir criativamente as nossas potencialidades intelectuais, pessoais, artísticas, culturais, isso não é preguiça. Isso é saber viver aproveitando a plenitude das potencialidades que um espírito imortal apresenta. E, por último, orgulho ou soberba está associado à arrogância, à presunção e futilidade, à vaidade, que consiste em se achar superior a todos. É o pai de todos eles, amigos. Aqui, todos os pecados capitais se reúnem aqui, a ponto de Tomás de Aquino dizer que ele era o mais grave, o rei dos pecados. Abrange todos, porque os seus autores, os autores desses pecados capitais, ao cometerem tudo aquilo, a gula, a luxúria, a inveja, agressões, eles pensam somente em si mesmo e no prazer que aquilo pode resultar exclusivamente para eles, que é o orgulho ou a soberba, a supremacia do ego. De tal modo que o enfrentamento dos outros 6 pressuporia começar a enfrentar este aqui. E se enfrentarmos esse aqui, os outros 6 indiretamente estarão enfrentados também, e já não precisa mais dessa classificação. Nos dias atuais, isso aqui se revela de forma muito clara nos preconceitos, quando nós simplesmente nos sentimos melhores do que os outros. Preconceito nada mais se resume do que a isto. É alguém se achar melhor do que o outro. Por isso, o racismo. O racismo nada mais é do que uma manifestação profunda de orgulho, em que o branco se acha superior ao negro, né? Desprezando toda a história do Brasil. Bom, desprezando tudo que vocês sabem, não vamos falar de racismo, senão a gente não sai daqui hoje à noite, né? E outras tantas discriminações, a misoginia, a discriminação por orientação sexual, as LGBTQIA+, fobias, né? Tudo isso que fundamenta uma sociedade de classes, como a gente já lembrou, uma sociedade em que a ordem econômica exige que as pessoas se classifiquem em mais ou menos. É claro que os demais têm preconceito sobre os de menos, e o resultado disso é a expressão profunda do orgulho e da soberba. Muito bem, amigos e amigas, chegamos então a 7 pecados capitais e perguntaríamos: o Espiritismo considera os 7 capitais também, ou o Espiritismo tem alguns que considerem mais do que os outros? Questão 785 do Livro dos Espíritos. Qual é o maior obstáculo ao progresso? São o orgulho e o egoísmo. Quero referir-me ao progresso moral porque o intelectual avança sempre. É assim que tudo se relaciona no mundo moral como no físico e que do próprio mal pode sair o bem. Meus caros, nós diríamos, então, que nessas alturas do estudo, depois de tantas palestras, o que importa não é saber se o pecado capital é A, B ou C, se a gula é mais importante do que a soberba, do que a ira. É apenas o diletantismo de um bom estudo, que é sempre muito bom para enriquecer o espírito. Mas o que importa de verdade é o nosso progresso moral numa ação social responsável. O que importa de verdade é uma visão global do ser humano e a integralidade dos pecados, entre aspas, na alma humana. Todos nós temos, de alguma forma, desvios de conduta daqueles que se destacam daquele paradigma do bem e do mal, daquela moral natural, aquele agir bem que é inerente à condição humana, que nos faz, ora, classificar num pecado, ora no outro, e pouco importa se a classificação é no 1, no 2, no 5 ou no 7. O que importa é que nós temos que enfrentar esse estado de alma que
o espírito verdade, pela pena de Kardec, colocou como orgulho e o egoísmo como sendo os dois, porque, no fundo, eles enfeixam todos os outros, como o próprio Tomás de Aquino teria dito. Então, para nós concluirmos, queríamos aqui muito rapidamente trazer alguma proposta possível e necessária diante desses tais pecados capitais, que nós trazemos mais ou menos no fundo da alma, uns mais, outros menos, e também depender do momento da nossa existência, dependendo dos estímulos e das variáveis com que nos deparamos, né? Mas a primeira proposta, a primeira providência indispensável é o compromisso e o desejo de melhorar. Se nós não nos detivermos por uns segundos nesta frase e ficarmos apenas nos estudos e nas questões históricas, né, que gostoso a gente pensar lá na formação da igreja, quando os romanos foram derrotados, depois a chegada da modernidade, com o pensamento científico, humanista, renascimento, uma delícia. Mas se não mudar a nossa maneira de ser, e não mudar, não contribuir para a nossa evolução moral, é mero prazer diletante. Não serve para a proposta espírita de renovação do ser. Então, esse é o primeiro compromisso que nós poderíamos tirar conosco, o de melhorar, o de queremos fazer melhor e de sermos melhores no desencarne do que éramos quando reencarnamos. E aí precisamos de autoeducação, a partir de uma honesta observação íntima de nós mesmos, que é o autoconhecimento, aliada ao sincero esforço de fazer diferente, que é aquele propósito de melhorar. Aqui, amigos, no autoconhecimento, os 7 pecados capitais têm a sua valia, que é nós olharmos para essas ideias que foram trazidas nas 8 palestras, e a gente fez um resumo aqui muito raso e muito superficial, e ver o que há de nós nisso tudo. E nestas propostas que a gente trouxe de uma leitura dos dias atuais, o quanto nós estamos envolvidos ou alheios a esses enormes dramas sociais do momento, e o quanto eles significam o peso que eles têm na nossa evolução, aqui nesse nosso compromisso de melhora. Como é possível melhorarmos se nós ignorarmos esses problemas sociais que a gente trouxe aqui num desfile muito rápido, num resumo muito descompromissado? Então, esta talvez a grande finalidade de um estudo como os 7 pecados capitais. É nos obrigar a compreender o que no mundo de hoje esses pecados de tantos séculos ou milênios continuam se revelando e o quanto eles nos provocam no nosso projeto pessoal de nos tornarmos melhores. E que façamos isso, amigos, tranquilamente, sem culpa e sem ansiedade, porque senão é pior, porque a gente ainda fica doente, perde a encarnação ainda mais, porque se deixa engolfar por um grau de ansiedade, de culpas e de cobranças pessoais insuperáveis, e aí vamos para os ansiolíticos, vamos parar nos consultórios, e não que não devamos ir quando precisa, não há nenhum tipo de preconceito contra o tratamento psiquiátrico, precisa ser feito quando precisa ser feito, mas se a gente não precisar, melhor, e se nós conseguirmos controlar essas exigências e ansiedades que o mundo contemporâneo nos exige, mais importante ainda, e se nós conseguirmos não criar ansiedades novas, um discurso espírita de viés religioso, sobretudo, de exigir evolução, tem que melhorar. Não é essa a ideia que está aqui nesta última transparência. A ideia é um convite para que, com leveza, a gente destaca ali, a gente cresça com leveza, com tranquilidade, com sossego, com método, tentando entender em que ponto a gente pode melhorar, o que já dá para fazer agora, ficar atento a um problema ou outro, abrir as ideias para enfrentar os preconceitos, aceitar as ideias que nos contrariem de ideias cristalizadas, romper as ideias cristalizadas, ali, uma vez, uma coisa de cada vez, aos poucos, devagar, com leveza. Porque, amigos, a gente não tem pressa, né? É a perspectiva da imortalidade que nos consola. A gente tem a eternidade para fazer isso. Então, vamos devagar, sem aquelas coisas das antigas religiões tradicionais de achar que seremos punidos se nós chegarmos ao desencarne sem ter feito isso ou aquilo, né? Ver aquelas ideias de bônus horas e essas coisas que servem só para ampliar ainda mais as cobranças em cima das nossas cabeças, né? Vamos dar um tom de leveza à nossa existência, mas sem perder a perspectiva da tragédia humana que assola muitos e que todos nós somos direta ou indiretamente responsáveis, porque somos nós que criamos as instituições sociais do mundo em que os espíritos reencarnam e desencarnam.
E eu queria, então, terminar exatamente com esta ideia do nosso grande e insuperável mestre, o professor Allan Kardec, que lá na 917 do Livro dos Espíritos nos diz que o princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instituições sociais, das relações legais de povo para povo e de homem para homem. Que, portanto, os 7 pecados capitais, esse conhecimento histórico, nos inspirem para que façamos a nossa parte na construção de instituições sociais baseadas na fraternidade e na caridade, para que sejamos todos muito felizes. Agradeço a oportunidade de trabalho e a todos os senhores e as senhoras por terem me ouvido. Boa noite e obrigado. E estou à disposição para algum diálogo que queiram. Eduardo, nossa, agradecemos muito a sua palestra, foi realmente uma verdadeira aula que resumiu o evento como um todo. Foi realmente muito bom. Acho que você trouxe coisas aqui importantíssimas e eu só queria destacar aqui, quando você traz a questão do agir bem, né, trazendo o conceito lá de moral, que está lá na questão 629 do Livro dos Espíritos, né, regra do bem proceder, agir bem, e você trouxe aí com uma busca, né, de conquistas pessoais sem proporcionar prejuízo ao outro, ao coletivo, né, que vai totalmente um lado oposto, né, a todos esses pecados que você traduziu de uma maneira, da melhor maneira possível, didática, como todas essas imperfeições humanas, como o egoísmo, o orgulho, mas também que contrapõe, né, essa questão do agir bem. A gente sempre lembra que nós precisamos agir bem com humildade, com caridade, com muita paciência, com disciplina, ou seja, virtudes que a gente precisa adquirir ao longo das nossas idas e vindas, como você também trouxe, e que corrobora muito bem a questão de nós não somos marionetes, conforme você disse, nas mãos de Deus. Ou seja, precisamos nos esforçar muito, né, usar nossa força de vontade, com muita responsabilidade, para poder, né, chegar e atender, né, a sua proposta aí, e estarmos todos compromissados, né, com esse desejo de melhorar, que no fundo é o que nós precisamos, é o que nós estamos, e é para isso que nós estamos aqui em mais uma vinda, né, como você disse. Então, acho que foi excelente a sua palestra, muito obrigado, e realmente fica aí o convite para todos ouvirem novamente. Agradeço muito a oportunidade.